Fala aí, galera, dando sequência à embriologia, a gente vai estudar os anexos embrionários. Esse assunto ele é extremamente relevante para vestibulares, é um dos assuntos com maior frequência que a gente tem da embriologia, disparadamente o que mais cai, mas os anexos embrionários, né, quando a gente trabalha aí, principalmente com vertebrados, eles estão muito relacionados à conquista do ambiente terrestre, que é um assunto campeão nos vestibulares. Então vamos ficar bastante ligado aí, ó. Para a gente estudar os anexos embrionários, eu vou pegar como modelo o ovo com cascadura, tá? O ovo com cascadura, também chamado de ovo amniótico, ele é existente em répteis, em aves e em alguns mamíferos. Peixes e anfíbios não têm ovos com cascadura, eles vão ter o chamado ovo anamniótico, né? Só a gente adicionar o prefixo de negação. Isso tudo vai ficando mais claro aí durante a aula. Eu vou falar um pouquinho do ovo com cascadura, esse ovo de mercado, teoricamente, para depois a gente navegar na relação dos anexos embrionários. Quando você pega um ovo com cascadura, esse ovo que a gente compra, por exemplo, no mercado, ele vai ter aqui, ó, uma casca, né, que ela é relativamente porosa. Essa casca é permeável a algumas coisas, mas não a tudo. Ela é bastante protetora, né? Por isso tem muito a ver com a conquista do ambiente terrestre. O ovo, ó, internamente, ele vai ter uma membrana. Dá para ver naquela parte que é maior uma câmara de ar, isso tem a ver com o posicionamento do ovo, né, após a postura. A parte clara do ovo a gente chama de albúmen, né? Tem muito na parte clara uma proteína que a gente chama de albumina, né? A galera que faz academia conhece bastante, a albumina ela é muito rica em aminoácidos diferentes. Aquela parte mais densa da clara do ovo a gente chama de chalaza e tem um pouco a ver com a estabilização ou a estabilidade, até mesmo que o embrião ele vai ter no desenvolvimento embrionário, que o saco vitelínico vai ter. A parte amarela que a gente está vendo, que popularmente nós chamamos de gema, na verdade, é o saco vitelínico, né? É ali que vai estar o vitelo, que é a reserva de nutrientes que está no óvulo. João, como assim no óvulo? Um ovo, gente, é justamente uma célula, né? Ele é como se fosse um óvulo gigantão com um grande saco vitelínico. Tanto que nessa região que você está vendo esse olho de Tandera aqui na imagem, ó, você está vendo o núcleo desse óvulo com o citoplasma, essa parte pequenininha. Veja que o saco vitelínico ocupa um espaço bastante maior. Após a fecundação, ó, o embrião ele vai se desenvolver exatamente nessa região que está o núcleo do citoplasma. É ali que nós vamos começar a ter a chamada segmentação ou clivagem. Vimos até na última aula, já vimos, né, em algumas aulas, que o ovo de galinha ele é megalécito, como que é a segmentação. É a próxima ou a última aula, dependendo de como você está organizando os seus estudos, tá? Então, ó, é nessa regiãozinha que nós vamos ter, ó, o desenvolvimento embrionário, formando ali, ó, o chamado, denominado blastodisco. Agora, uma vez que esse ovo esteja fecundado, a gente já pode se aproximar mais do vestibular, né? O vestibular ele não coloca geralmente esquemas muito sofisticados, são esquemas mais didáticos nessa linha que nós estamos colocando aí, ó. Quais são os anexos embrionários? Aqui você está vendo o embrião, está se desenvolvendo, e o principal, ó, anexo embrionário, o principal quando eu digo que é o inicial, né? É que já até estava lá de certa forma, é o saco vitelínico, né? O saco vitelínico ele armazena o vitelo, que é o alimento que aquele embrião vai precisar para se desenvolver durante todo o período de desenvolvimento embrionário. O saco vitelínico, gente, é o único anexo embrionário que está presente em todos os ovos, tá? Seja anamniótico sem cascadura, seja amniótico com cascadura. Portanto, é um anexo embrionário que também está presente em peixes e também está presente em anfíbios. A quantidade de saco vitelínico ela pode variar. Então, por exemplo, o ovo com cascadura de réptil e ave tem uma quantidade gigante. É bem evidente isso, tanto que a gema do ovo, se nós formos ver, é exatamente isso. Em alguns peixes, pode ser que tenha muito vitelo também. Mas peixes que têm estágio larval e os anfíbios também por terem estágio larval, eles nascem com um desenvolvimento ainda incompleto. Então isso significa que esses ovos eles têm uma quantidade de vitelo baixa, pequena, que não permite todo o desenvolvimento. Em mamíferos, por exemplo, que tem placenta, a gente até vai falar da placenta, o saco vitelínico ele chega a ser atrofiado, porque a placenta faz essa função.
Então, apesar de ser um anexo que você encontra em todos os vertebrados, o grau de desenvolvimento dele é bastante variável, tá? Saco vitelínico é então encontrado em todos. Aí o que nós vamos ter? Esse embrião que está ali consumindo alimento, certamente ele está produzindo excretas nitrogenadas. E as excretas nitrogenadas, elas podem matar o embrião, elas são tóxicas, né? O embrião ele tem que eliminar. Quando a gente pega um ovo que não tem cascadura, que é o ovo de peixe, o ovo de anfíbio, o que a gente vai ter de excreta nitrogenada é amônia. O ovo não tem cascadura e a amônia é muito solúvel. Então essa amônia ela vai escapando. Amônia, 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 água. Amônia, 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 água. Amônia, 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 água. Mas quando nós estamos falando de um ovo com cascadura, a excreta nitrogenada é o ácido úrico, que apesar de não ser tão tóxica, é uma excreta bastante insolúvel, que não vai passar pela cascadura. Então o embrião, para ele não se matar, para ele não cometer um mijocídio, digamos assim, ele vai ter que armazenar numa bolsinha lateral que a gente chama de alantoide. Repara aí que o saco vitelínico ele está na frente, comida na minha frente. E excreta deixa de lado, então o alantoide ele é bem lateral. Como o alantoide ele está próximo da casca, a gente pode falar que ele contribui muito também para a passagem de gases, para fluxo de gases aqui, Então ele é um anexo embrionário que faz trocas gasosas. Tanto, gente, o saco vitelínico como o alantoide, eles fazem funções que a gente vai ver que nos mamíferos é a placenta que faz. Por isso esses anexos embrionários eles são atrofiados quando a gente fala especificamente de mamíferos. Agora olha só, o embrião, para ele estar protegido, ele vai estar em volta de uma bolsa que a gente chama de bolsa amniótica, ou também chamado de âmnio, né, que protege mecanicamente contra a desidratação. O alantoide e o âmnio, eles já são anexos que você só encontra no ovo com cascadura, como eu disse, por isso esse ovo ele pode ser chamado de amniótico, às vezes até de alantoidiano. O ovo sem cascadura dos peixes e anfíbios, anamniótico ou analantoidiano. O âmnio é fundamental porque ele protege muito contra a desidratação principalmente. Então, perceba que esses anexos, âmnio e alantoide, eles acabam tendo muito a ver com a conquista do ambiente terrestre, com esses animais poderem realizar postura de ovos já em ambiente seco, que não acontece com o anfíbio e não acontece com os peixes também. Todos esses anexos embrionários, eles são cercados ainda por um quarto anexo embrionário chamado córeo. Córeo, apesar de menos importante, ele também tem aí a função de proteção mecânica e proteção contra a desidratação. Alguns vestibulares, gente, podem trazer um nome que é a junção de alantoide mais córeo. Você repare aqui que o alantoide ele tem uma parte dele que é bem próxima da casca, ela está bem grudadinha no córeo e por aqui tem muitas trocas gasosas. Essa regiãozinha ela muitas vezes é chamada de alantocóreo, que é uma junção de alantoide mais córeo. Mas cuidado, porque o alantocóreo ele não é exatamente um outro anexo embrionário. É só aquela região onde nós temos a interação do alantoide com o córeo. Por ali tem bastante fluxo de gases, ou seja, relação com a respiração, com as trocas gasosas. Existe um outro anexo embrionário que não está presente no ovo com cascadura, tá? Esse anexo embrionário é a placenta, que é um anexo embrionário exclusivo de mamíferos. Aqui nós podemos perceber, gente, a placenta, ela se forma em uma das laterais aqui do útero, tá vendo? Ela não cerca todo o bebê. A placenta, ela vai acabar, a gente vai colocar tendo uma proteção que pode ter a ver com o envio de anticorpos, uma proteção imunológica, porque ela não envolve o bebê, Quem está envolvendo o bebê aqui, é a bolsa amniótica, que protege também mecanicamente, e contra a desidratação. E o córeo, apesar de não estar muito visível no esquema, ele está envolvendo ainda o âmnio e passa aqui no meio da placenta. Olha, até vai dividir a parte materna e fetal da placenta. Se a gente pega a placenta e dá um zoom, nós percebemos que nós vamos ter muita irrigação sanguínea na placenta. Alguns desses vasos sanguíneos, esses que eu estou mostrando aqui, eles são vasos sanguíneos do feto, do bebê.
e outros vasos sanguíneos são vasos sanguíneos da mãe, do útero, que até estavam no endométrio, onde o bebê, né, ele vai se fixar ainda na fase embrionária. O que eu queria que você reparasse bem? Que não existe um contato direto, ó, entre os vasos sanguíneos do bebê e os vasos sanguíneos da mãe. Então isso é muito importante a gente deixar claro. Não existe exatamente um fluxo sanguíneo da mãe para o bebê, do bebê para a mãe, porque existe uma barreira ali. O que acontece é que muitas moléculas, elas vão vencer essa barreira, elas vão se difundir da mãe para o bebê e do bebê para a mãe. Então não é qualquer coisa que a gente encontra no sangue materno que a gente vai encontrar no sangue fetal. Por exemplo, células sanguíneas, por serem muito grandes, elas não vão passar. Uma hemácia humana da mãe não passa para o bebê. Um glóbulo branco da mãe não passa para o bebê. Mas muitas coisas que estão circulando no sangue realmente vão fazer essa ponte. E é aí que a gente acaba dizendo que as funções placentárias principais vão ser, ó, a nutrição. Por quê? Porque vitaminas, glicose, aminoácidos que estão no sangue da mãe vão vencer essa barreira e passar para o bebê. As trocas gasosas, o oxigênio que está circulando no sangue da mãe, através da placenta, passa para o bebê também. Assim como o gás carbônico que está circulando no sangue fetal, através da placenta, ele vai passar para a mãe, ele vence essa barreira. A placenta, gente, ela realiza a excreção. Então, as excretas nitrogenadas que o bebê vai produzindo, que no nosso caso, né, majoritariamente é a ureia, vai passar pela barreira placentária, vai circular no sangue da mãe e a mãe depois vai eliminar, né? Repare então que a mãe, ela trabalha muito para o bebê, né? A gestação ela tem certas dificuldades que envolvem isso, né? A mãe ela tá, o bebê se desenvolvendo dentro dela, fazendo um entre aspas, é como se fosse um parasita interno. É óbvio que a gente não enxerga um bebê assim, mas ele tá consumindo os recursos da mãe e a mãe tá trabalhando muito por ele. Aí tá uma das grandes dificuldades, né? E da mãe ter que ficar muito atenta àquilo que ela come. Por quê? Porque o que circula no sangue dela talvez possa passar para o bebê. E a placenta, gente, ela não oferece proteção mecânica, tá? Ó, quem envolve o bebê é a bolsa amniótica, assim como no ovo com cascadura. O que ela faz é uma proteção, de certa forma, imunológica, porque além de funcionar como uma barreira, não é todo micro-organismo que vence a barreira placentária, embora muitos possam fazer isso, a placenta ela pode, às vezes, enviar alguns anticorpos que contribuem, né, para, teoricamente, aí, evitar ou dificultar o agravamento de infecções no bebê. Repare que as funções, como a gente citou, de nutrição, trocas gasosas e excreção, elas são feitas pelo saco vitelínico e pelo alantoide no ovo com cascadura. Então esses anexos, saco vitelínico e alantoide, são atrofiados no ser humano. Eu chamo a atenção por uma coisinha aqui, gente, ó. Quando nós falamos da artéria e das veias umbilicais, que estão ali no cordão umbilical ele faz a ponte aqui, ó, entre a placenta e o bebê. A artéria umbilical, ela transporta sangue venoso, sangue rico em gás carbônico, porque a artéria umbilical, ela sai do bebê em direção à mãe. Então ela vai transportando um sangue venoso, um sangue rico em CO2. Veia umbilical, ela vem da mãe em direção ao bebê. Então, como ela está chegando no bebê, ela está trazendo sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Interessante aí para nós finalizarmos, montar uma tabelinha só com esses anexos embrionários, onde eles são encontrados para você ter essa organização final, tá? Então vem aqui, ó, para a gente montar essa tabelinha, ó. Peixes e anfíbios vão ter apenas o saco vitelínico. A gente viu que esse é o único anexo embrionário nesses animais. O grau de desenvolvimento pode variar, geralmente tem pouco vitelo. Répteis e aves vão ter saco vitelínico, âmnio, alantoide e córeo, que já são os anexos embrionários que surgem no ovo com cascadura. E os mamíferos, além do saco vitelínico, âmnio, alantoide e córeo, possuem ainda a placenta. A placenta é uma exclusividade de mamíferos. Nem todo mamífero tem placenta, porque tem mamíferos que botam ovos, é uma exceção, mas tem. Ornitorrinco e Ecdina são exemplos. E o destaque é que, como a placenta faz nutrição, trocas gasosas e excreção, a gente vai ter o saco vitelínico e o alantoide sendo anexos embrionários que, embora existam, eles são, de certa forma, atrofiados
do ser humano. Beleza? Fechou, galera? Embriologia com você. Um grande abraço.